Hoje nós temos mais uma vez em nossa casa o nosso querido Jefferson Sotero, que vem lá da Seara de Jesus, Casa Espírita Seara de Jesus, de Criciúma, né? Vem de longe, e hoje vai nos falar sobre amai os vossos inimigos. Então, que os mentores espirituais estejam contigo neste momento e que nós possamos receber a mensagem com muito carinho. Pessoal, boa noite a todos. Que o Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Muito feliz por essa fala, né? Voltando mais uma vez. Então sempre é bom a gente vir, voltar, ter esse encontro mais uma vez de poder falar sobre a doutrina espírita. A gente está chegando no final do ano, Natal, mês de caridade e de amor. E aí? Amai os vossos inimigos? Aonde é que a gente encontra? Porque muitas vezes no final do ano nós vamos buscar palestras consoladoras, onde a gente vai falar do amor, da caridade. Só que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, em alguns temas, eu preciso usar a minha razão. Não tem como eu utilizar a emoção simplesmente quando eu tenho que amar o inimigo. Amar quem eu gosto é fácil, mas amar o inimigo não é. Por isso que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, aonde faz com que a gente tenha uma forma equilibrada de pensar diante das nossas dores. Se eu não tiver equilibrado para pensar, meus pensamentos vão ficar completamente perturbados e muitas vezes não vou saber o que fazer, ainda mais diante de uma agressão. Eu trouxe Religião dos Espíritos, Bênção de Paz e Palavras de Vida Eterna, 3 livros do Chico Xavier, Mensagens do Espírito Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente fazer a reflexão da noite. E em São Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 47, ele diz o seguinte para a gente: Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás no céu. Então aqui ele vai nortear a vida do cristão. Ele está dando uma direção. Diante das pessoas que estão me machucando, estão me torturando a alma e a vida, a pergunta é: você está orando e fazendo bem por essas pessoas? Qual o seu sentimento pelos agressores? Porque você pode muitas vezes dizer o seguinte: eu não tenho inimigo. Sou uma pessoa tranquila. Mas será que as pessoas violentas da Terra são seus inimigos? Não. Porque às vezes a maldade do ser humano não está na nossa casa, não chega perto da nossa família. Mas esses agressores agridem muita gente em sociedade. Então, muitas vezes nós temos a ideia de o agressor ser simplesmente aquele que interfere diretamente na minha vida. Mas os inimigos, inimigo de sociedade, o inimigo do bem, o inimigo do amor. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, a fim de seres filho do vosso Pai que está no céu. Se eu não estiver fazendo isso, na visão espírita e cristã, eu não sou filho de Deus. Por isso que Jesus vai falar: perdoai 70 vezes 7, amai os vossos inimigos. Se eu não estiver fazendo isso, eu vou entender quando os Espíritos dizem para a gente: aquele que diz que nunca perdoará, condenado já está. Então, quando eu vou usar a minha razão, eu vou ter que entender o que eles estão querendo dizer para a gente. Pouco importa o que foi feito para mim. Pouco importa. Se eu quero ser filho do Pai, eu tenho que estar orando e fazendo bem para essas pessoas. Se eu não consigo, é o meu grau evolutivo. E aqui é importante a gente entender porque nós somos reencarnacionistas. Porque numa vida só, não dá para você amar, perdoar e fazer o bem para um agressor. Mas no mínimo, eu preciso saber que eu preciso fazer isso. Por mais que eu não consiga. Então eu condenar ou não perdoar, eu estou me condenando. Então, o meu objetivo é dizer: eu sei que eu devo amar, eu sei que eu devo perdoar, eu sei que eu devo fazer o bem, mas pelo meu grau evolutivo, eu não consigo fazer. Aí é o meu grau evolutivo. Então, eu trago a responsabilidade para mim.
Eu deixo que o outro siga, como diz Jesus, vá e não peques mais, mas agora a responsabilidade é minha. Então eu preciso entender que para que eu vá para esses sentimentos de amor, de caridade pelos agressores, só utilizando a razão. Esse é o objetivo da palestra. A gente vai refletir nesses 40, 45 minutos de uma forma simples, usando a minha razão pelo ensino espírita, porque eu devo amar os meus inimigos. Dizem o seguinte para a gente: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não é fácil a gente tirar dinheiro do nosso bolso, se colocar à disposição de uma cesta básica. Toda casa espírita tem, não é, o seu trabalho social, onde a gente divulga na sociedade o trabalho espírita de ajudar as pessoas. Então algumas pessoas vão dizer o seguinte: não, eu dou a minha parte. Que bom que você dá a sua parte. Mas essa é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa, consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. Aqui tem que utilizar a razão. Porque ele está dizendo o seguinte: existe uma outra penosa. É uma caridade que vai te machucar. É uma caridade que vai fazer você se questionar. É uma caridade que você vai ser, num determinado momento, uma pessoa que vai dizer: não, eu não acredito em Deus. Como eu tenho que amar essa pessoa? Só que eles estão dizendo pra gente que se você estiver aí, muito mais meritória é sua passagem na Terra. Porque todos nós vamos morrer. Esse é um processo natural. Então, como é que eu vou morrer melhor? Quando eu vou avançando moralmente nesse processo na Terra. Então, eu fazer o bem para as pessoas é um avanço. Só que eles dizem o seguinte: fazer a caridade para quem você ama também é fácil. Agora há uma mais penosa, consequentemente muito mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no seu caminho. Aqui, mais uma vez, pela razão. Porque é natural a gente dizer: meu Deus, foi o demônio. Foi o demônio que colocou essa pessoa na minha vida. Meu Deus, o que é que eu devo ter feito para essa pessoa ter entrado na minha vida? Então já deixa bem claro, foi Deus. E se você não usar a razão, você não vai acreditar em Deus. Para ser instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então essas pessoas, quando estão diante da nossa vida, eles são testes para saber se você tem a capacidade de suportar ou não. Não é a pessoa, é você. Enquanto você estiver olhando para o outro, você não está cuidando de você. O outro talvez tenha uma força muito maior do que você, pela agressividade, pela violência, pela arrogância. E aí, na sua fragilidade, você sucumbe a isso. Mas ele está sendo testado. Então, uma pessoa que está sendo testada sem preparo, então, assim, é natural que todos nós passamos pelo sofrimento de uma agressão. Agora, quanto mais capacitado eu for, melhor vai ser a minha atuação diante desse teste. Por isso vai ter pessoas que vão para o desespero e outras não. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e de qual unicamente a morte, pensa ele, poder livrar. Então, diante de amar o inimigo, se eu não tiver o pensamento espírita, espiritual, de vida eterna, é muito difícil. Porque se você acredita numa vida única, e talvez aquela pessoa que seja mais importante para você destrói a sua vida, você não vê razão para amar e perdoar essa pessoa. Porque a vida vai lhe espremendo e vai sufocando. Aí a gente vai num capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Jugo Leve, que ele vai dizer o seguinte pra gente: todos os sofrimentos, todos, aí lá dá uma relação. Só vai ter consolação se você acreditar que a vida continua e que Deus é bom e Deus é justo. Caso contrário, o peso cai de uma forma tão grande na sua vida que muitas vezes você vai querer desistir de viver. Então, muitas vezes, vai ter pessoas, e podem ser a gente, que naquela situação de desespero, só acreditando na vida futura e na bondade e na justiça de Deus. Então, se a pessoa nem acredita que foi Deus que mandou para ela, como é que ela vai lidar com isso? Então, mais uma vez, a capacidade que eu vou tendo de entender a doutrina espírita vai me fortalecendo. Quem não tem esse conhecimento, ou nem que seja um cristão que esteja realmente na igreja católica, na igreja evangélica, vivenciando o cristianismo, vai estar simplesmente vivendo
e diante de uma dor profunda não vai saber. Daí o desejo de se vingar, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Aquele que diz que nunca perdoará, condenado já está. Então o objetivo da doutrina é dizer o seguinte: esse é o caminho que a gente deve seguir. Por mais que esteja tudo tumultuado na minha vida, diante das agressões que eu possa estar passando, os meus pensamentos vão ficar conturbados. A doutrina é a luz. É a luz que vai clarear o nosso caminho e dizer: é por aqui que você tem que ir. É por aqui que você tem que ir. Mais difícil ainda é compreender agressões e calúnias proferidas pela boca de amigos e companheiros que ontem só tinham para conosco palavras de elogio e carinho. Atitudes daqueles que, seguindo conosco em longas caminhadas no rumo da verdade e do bem, subitamente rompem a antiga ligação e passam a tratar-nos como adversários. Isso quer dizer o seguinte: uma visão materialista é a visão da fantasia. Nós encontramos as pessoas e vibramos com o lado bom dessas pessoas. Olha como essa pessoa é maravilhosa. E ignoramos que são seres imperfeitos. Então, diante da imperfeição do outro, o meu sofrimento é a decepção. E essa decepção é muito mais culpa minha do que do outro. Eu faço algumas cerimônias de casamento com mensagens espíritas, e em todas as mensagens está lá: casar não é fantasiar. Então essa decepção é uma criação nossa, e natural. Nós não temos um pensamento espiritual, não temos um conhecimento espírita, então nós acreditamos que encontramos as pessoas da nossa vida, muitas vezes do sangue, parentes, pessoas que a gente entrega a nossa vida para nos relacionar. Só que daqui a pouco vira tudo. Aí a gente precisa para a doutrina espírita e estudar. Aqueles que reencarnam juntos já viveram juntos. Os laços de sangue não determinam sentimentos. Isso quer dizer para a gente o seguinte: não é porque é do meu sangue que vai me amar. Não é porque é do meu sangue que eu tenho que amar. Não é porque é do meu sangue que não vai me decepcionar. Porque essa ideia, mas é meu pai, minha mãe, meu irmão, é uma visão materialista. Na visão espiritual, vai dizer pra gente: são irmãos espirituais que por uma necessidade tiveram que reencarnar junto para se ajustar. A Joana de Ângeles fala pra gente que é um teatro onde nós usamos figurinos para encenar uma peça de fracasso. Então, assim, na visão espírita traz pra gente o seguinte: o que você está vivendo, e que muitas vezes é um conflito, é um reencontro de almas endividadas. Porque se eu trouxer só essa visão materialista, cada vez mais eu vou me decepcionando. Porque como pode essa pessoa fazer isso comigo? Mas não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem. E tudo se confunde num temporal de incongruências e absurdos, induzindo a intemperância mental a explodir por dentro de nós como um vulcão de loucura. Então eles estão dizendo para a gente: é natural que aquele que não estiver se cuidando, se espiritualizando e usando a sua inteligência, pode explodir numa violência. Só que eles estão dizendo para a gente: não vale chorar. Não vale chorar. Não vale reclamar. Mas como? Olha o que está acontecendo comigo. Aí a pessoa vai dizer para a gente: concordo, realmente está doendo. Está doendo bastante isso aí que está acontecendo com você. Mas a pergunta é: você quer continuar aí ou quer sair? Porque tem pessoas que diante de uma agressão, e muitas vezes agressões que já passaram muito tempo, se prendem, se apegam àquilo e arrastam na sua vida usando justificativas. Olha o que aconteceu comigo lá atrás, olha o que aconteceu comigo. Por isso a minha vida é assim. Então quando a gente chega na doutrina espírita, a pergunta é: meu filho, eu entendi que tudo isso aconteceu com você, existe uma famosa lei de causa e efeito, a gente passa pelo aquilo que a gente precisa passar, nada acontece ao acaso, tudo tem sua razão de ser. Agora, você quer ficar aí ou você quer seguir? Então é mais ou menos aquela história lá do início de São Mateus. Você vai querer fazer o bem pela pessoa? Você vai querer amar a pessoa? Ou você quer continuar cuidando dentro de você desses sentimentos que só estão lhe torturando? Essa é uma questão extremamente individual. Eu não posso querer que um parente meu se transforme de uma hora para outra. Talvez ele não tenha essa capacidade emocional,
Talvez ele não tenha esse entendimento e também pode estar passando por um processo obsessivo, que faz com que ele fique preso naquelas sensações e emoções da dor. Mas há uma necessidade de a gente entender que só sai dali quem quer e tem que sair sem reclamar, porque senão você vai ficar preso nas algemas do desânimo. E aí o desânimo a gente sabe que nos leva à depressão, nos leva ao isolamento e que pode nos levar ao suicídio. Sabe o espírita que pela destinação da terra deve esperar topar aí como maus e perversos, que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Aqui já é uma aula, não é um consolo. Eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras que doutrina espírita são 4 etapas: acolhimento e consolo, esclarecimento e orientação. Acolhimento e consolo é geralmente o que a pessoa quer ouvir. Seja bem-vinda, a gente está aqui com você, vai dar tudo certo, fé em Deus, conta comigo. Esclarecimento e orientação não. É o que a doutrina tem para falar. E às vezes a pessoa não tem a capacidade de absorver. Aí vai de cada um. Mas eles estão dizendo o seguinte: sabe o espírita que pela destinação deve esperar topar aí com os maus e perversos. Então, se estiver no nosso mapa, cruzar um assaltante, um assassino, um estuprador, um agressor no trânsito, se estiver no meu mapa, vai acontecer. Então, se aconteceu com alguém, estava no mapa daquela pessoa. Se aquela pessoa desencarnou por essa violência, a vida dela continua no plano espiritual até uma próxima encarnação. Agora, se continua vivo diante de uma agressão, eles dizem que essas maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Isso é para aquela pessoa. Então eu vim à casa espírita, eu ir na igreja católica, eu ir na igreja evangélica, eu ir no psiquiatra, no psicólogo, é criar mecanismos para ter suporte para enfrentar aquilo que é meu. Então, se a sociedade está violenta, eu preciso ter suporte para enfrentar essa sociedade, porque essa sociedade faz parte das minhas provas. E se eu tenho um parente na minha casa que é violento, faz parte da minha prova. Então, o que a doutrina está dizendo para a gente? Aonde você está buscando mecanismos para suportar. Se hoje nós estamos numa casa espírita, nós estamos utilizando a casa espírita como suporte. Se as pessoas estão assistindo pela internet, estão usando a internet como suporte. Agora, quem não está buscando nada? É isso que a gente tem que começar a diferenciar. Porque ao mesmo tempo que eu estudo a doutrina espírita para mim, o ensino espírita está dizendo para mim: Jefferson, isso faz parte da sua vida, isso é para suportar. Também está me dizendo, isso faz parte da vida daquela pessoa e ela tem que suportar. Eu estou fazendo a minha parte para suportar as minhas dores. E a outra pessoa está fazendo a parte dela? Porque nós não podemos fazer a parte dos outros. Nós podemos contribuir para que o outro perceba que precisa fazer o seu trabalho. E que não vai ser fácil. Em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e sua resignação. Para mim, talvez seja das frases mais duras da doutrina espírita. E vou ler devagar de novo para vocês. Em vez de você se queixar do que está acontecendo com você, você deve agradecer a Deus por ser testado. Aí já vem a maturidade do entendimento espírita. Eu já entendo que eu sou um espírito, estou passando por testes, e Deus diz para mim: Jefferson, esse é seu teste. Essa pessoa é seu teste. Vai passar, meu filho? Vai mandar. Você tem que agradecer essa oportunidade. Aí vem a complicação. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo. Aqui é importante a gente dizer o seguinte: tem muitas pessoas que, por exemplo, relacionamento, casamento, se separa de uma pessoa odiando a pessoa. E às vezes, naquela separação, na maldade daquela pessoa, só faltava essa outra acordar para se afastar. Mas ela é tão apegada e tão orgulhosa que ainda reclama do outro. Só que às vezes ela separa, encontra um segundo relacionamento, é maravilhoso, mas ela continua preso ao outro. Os Espíritos estão dizendo para a gente: agradeça. Se você cresceu com isso. Porque talvez você só foi olhar para você depois daquela agressão. Até então você era iludido. Vivia numa relação iludida, não tinha saídas, estava ali pressionado.
Por isso que dizem pra gente, o escândalo se faz necessário. Mas aí porque ele vem. Então tudo tem a sua razão. Agora, mais uma vez lembrando, você enfrentar uma decepção, uma traição, uma violência, utilizando a emoção, é capaz de você se matar ou matar o outro. Quando você vem estudar a doutrina espírita, eles estão dizendo pra gente, agradece, não só aprova, aquela mão também. Para o espírita, porém, se o amor do próximo constitui princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Aqui talvez seja a segunda frase mais dura. Ele está dizendo para a gente o seguinte, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A virtude de perdoar, né, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e contra o egoísmo. Chega uma pessoa para mim e conta o seu relato. Eu entendi. Quer estudar a doutrina espírita? Quero. Você não perdoa porque você é orgulhoso e egoísta. Aí eu não concordo. Tudo bem. A gente não tem o direito e a obrigação de concordar com a doutrina espírita. Mas ele está me dizendo que eu só não perdoo aquela criatura porque eu ainda sou muito orgulhoso e muito egoísta. E aí a gente tem que chegar numa questão assim. Vamos medir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Imagine uma violência grande com um filho seu. Imagine, é seu filho. Amai e perdoai, não 70 vezes 7, amai os vossos inimigos. Essa é agressão. Além de você perdoar, você tem que agradecer a prova e agradecer a mão que te serve. Aí você vai dizer, não consigo. Não. Então, vamos para outra. Vamos entregar para Deus. Ainda não estou bem. Mas as pequenas coisas que a gente não consegue desapegar. Porque quando ele fala perdoar 70 vezes 7 e amar o inimigo, ele não está dizendo a violência. Ele não está dizendo que, isso aqui você não perdoa, isso aqui você não ama. Ele não está dizendo isso. Não importa a violência e a dor. Eu tenho que perdoar. Então a gente vai trazendo para a gente a nossa capacidade de analisar o seguinte. Poxa, se eu tenho que perdoar um agressor de um filho, por que eu não perdoo alguém que me fechou no trânsito? Por que eu não perdoo um vizinho? Por que eu não perdoo um parente? Porque eu sou extremamente orgulhoso e egoísta. E aí é difícil, porque você vai ter que se confrontar com você. Porque a doutrina vai dizer o seguinte, tá vendo o outro? Vá e não peques mais, meu filho. Entrega para Deus. Agora, você que ficou com a violência, vai depender de você. Vai depender de você. Então, se a gente não tiver realmente trabalhando o nosso orgulho e nosso egoísmo, a gente vai dizer, nunca vou perdoar essa criatura. E às vezes essa criatura passou uma vida toda ao nosso lado, fazendo bem pra gente, às vezes dando o nosso filho, que é a coisa mais importante que a gente tem, e a gente alimenta ódios de raiva por essa pessoa. A gente não consegue se desprender. Amemos aos inimigos externos, que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Então assim, ele está nos desafiando, é um teste, para que eu possa renunciar e trabalhar a minha paciência, conquistando a minha humildade, a minha caridade. Aí vem uma mensagem da Joana que diz o seguinte: vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos, têm um destino e não as pode deter. Não pode deter. Então assim, orgulho e egoísmo, por que a chaga da humanidade? Porque a gente ainda acredita que as coisas, o nosso corpo e as pessoas são nossas. Até na vontade de querer. Meu filho, eu queria que você fosse uma pessoa maravilhosa. Mas o meu filho é um traficante, é um bandido, é uma pessoa agressiva. A sua vontade de que ele seja uma pessoa boa e ele não ser, lhe tortura. O que lhe tortura é o egoísmo. Porque você não tem o filho que você gostaria de ter. Então é só amando as pessoas do jeito que elas são, na proposta de transformação delas, que a gente vai aprender. Mas não, a gente traça. Então eles estão dizendo pra gente de uma forma seguinte, olha só, não te prende a ninguém. Chegou uma pessoa boa na tua vida,
Comemora. Diz o Emmanuel, numa obra chamada Fonte Viva, lição 47, se eu não estiver enganado, chamada Autolibertação. Aprende a conviver com todos, sem ter ninguém. Porque ele viesse sozinho para esse mundo e sozinho você vai sair. Então, quanto mais a gente acredita que as coisas e as pessoas são nossas, quando a gente vai perdendo o controle disso, aquilo que era amor vira ódio, vira raiva, vira decepção. Então, eles estão dizendo para a gente, aprende. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos, têm um destino e as não pode deter. Então, o entusiasmo é muitas vezes essa empolgação, essa fantasia. Ah, encontrei a melhor amiga, encontrei um ambiente de trabalho legal, encontrei uma pessoa maravilhosa. Mas a gente sempre esquece que no meio dessas pessoas, elas também vêm com as suas imperfeições. E será que nós estamos maduros o suficiente para lidar com essas pessoas? É mais fácil jogar pedra nos outros, né? Tá claro que a pessoa é imperfeita, tá claro que ela é violenta, mas essa não é a questão se é você que sofre. Se é você que sofre, a questão não é o outro, é você. Continua dizendo pra gente. A dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a atenção. Sou atendente fraterno. Estou sentado, eu e um companheiro ou uma companheira, vamos recepcionar uma pessoa. E ela vai contar a sua dor. Eu já entendi. Eu não vou me vincular à dor daquela pessoa. Porque eu já entendi que a dor é apenas um meio que a divindade está usando para chamar a atenção dessa pessoa. Só que ela não entende nada, ela vai se desesperar com a dor que está passando. Então a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a atenção, ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única e duradoura. Fé Raciocinada está dizendo o seguinte: todo sofrimento e toda dor é para você tirar a visão da terra e olhar para o plano espiritual. Você adoece para tirar os olhos da terra, olhar para o plano espiritual. Você tem crises financeiras para tirar o olho da terra. Pode me beijar. Mas muito no pescoço. Então, assim, a gente vai passando por dores para entender que nós não somos daqui. Então, quando você não se prepara para a caminhada, toda vez que leva uma pancada, vai doendo. E se essas pancadas são frequentes, vai desesperando. O espírita sabe que faz parte da vida dele passar por dores. E é para chamar a atenção. Se eu já entendi, quando eu sofri lá atrás, essas dores já não vão me machucar tanto. Porque eu já entendi para que servem elas. Não sei se ficou claro para vocês. Então essa maturidade de você entender o processo da vida é o que vai fazer você entender que vai ter chance de perdoar essa criatura. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então essa pessoa orgulhosa, essa pessoa egoísta, essa pessoa imperfeita que está sofrendo pela agressão do outro, precisa de educação e equilíbrio. Então vir numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou num psicólogo, ou num terapeuta, ou num psiquiatra, jogar as dores e acusações não lhe transforma. Não lhe transforma. Nós podemos, no atendimento, expressar as nossas dores, expressar a nossa situação, mas ela é para nós. Porque senão, muitas vezes, eu vou passar uma vida na doutrina espírita, esperando que aquele meu parente que nunca aceitou a doutrina espírita se transforme. Você não tem a capacidade, a doutrina ainda não é para ele. E aí eu mesmo na doutrina, eu não me educo para lidar com aquela pessoa. Então todos nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, somos criaturas em evolução. Mas aquele que não tem a coragem de pensar, agir e renovar-se sozinho, estará por muito tempo na roda da repetição. Olha que bonito isso aqui. Eles estão dizendo o seguinte: se a gente não acordar para se transformar, a vida vai se repetir até você mudar. Aí é os mesmos tipos de trabalho, é os mesmos tipos de amizade, é os mesmos tipos de relacionamento, é os mesmos problemas na vida, para ver se a criatura para de olhar para o externo e olha para dentro dela. E aí, mais uma vez, a doutrina diz, precisa de maturidade.
Pela emoção não vai, porque a emoção vai gritar dentro da gente, trazendo a gente para o vitimismo. Porque realmente é natural uma pessoa chegar extremamente arrasada pelas suas dores. Por isso que a gente tem que acolher, a gente tem que consolar, tem que se colocar à disposição dessa criatura, mas tem que chegar uma hora que tem que chacoalhar. Chacoalhar. E dizer assim, e aí, vamos ou não vamos? Porque se você saiu desse relacionamento, o outro não vai ser tão fácil, não. O outro não vai ser tão fácil, não. Mas tenhamos cautela contra as imperfeições escondidas em nós mesmos, verdadeiramente os nossos maiores inimigos. Talvez aqui a gente resuma o título da palestra, que muita gente ainda tem essa dificuldade de entender isso aqui. Amai os vossos inimigos, a gente sempre pensa que é o outro. Mas tenhamos cautela contra as imperfeições escondidas em nós mesmos, verdadeiramente os nossos maiores inimigos. Enquanto a gente não for amar as nossas imperfeições para vencê-las, a gente nem sabe que o inimigo está dentro da gente. A gente sempre pensa que o inimigo é externo. Aí é mais fácil matar, é mais fácil separar, é mais fácil abandonar. E a gente sempre continua com a dor. Porque enquanto eu não tiver amor, carinho e respeito pelas minhas mazelas, eu não me curo. Então, mas temos cautela contra as imperfeições escondidas em nós mesmos, verdadeiramente os nossos maiores inimigos, que expressando sentimentos indignos, que nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Olha como é difícil isso dizer para uma pessoa só envolvida pela emoção. Me perdoe se tiver alguém aqui, agora, nesse momento, só envolvida pela emoção. Mas a gente está dentro de uma casa espírita, eu fui convidado a falar de doutrina espírita. Que expressando sentimentos indignos, que nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos em vida em miséria e perturbação. Por que uma criatura se encontra nessa situação? Porque ela está dominada pelas suas próprias imperfeições. O outro, ou os outros, só ativaram dentro dela o pior que ela tinha. Me dá esse copo, por favor. Talvez eu não consiga mostrar para o pessoal da internet, mas vamos aqui. Me perdoe, pessoal da internet. Vou tentar vir aqui para trás. De uma forma bem simples. Isso aqui é um perispírito, um corpo espiritual, certo? Numa vida só, eu não vou conseguir me limpar. Então a gente trata isso aqui como uma caixa d'água. Só para a gente entender. Quem já lavou caixa d'água já deve ter se decepcionado de beber água na torneira, né? Quer beber água limpinha na torneira, mas que não vai ver a caixa d'água e diz, meu Deus. O fundo da caixa d'água é a parte mais suja que tem na caixa d'água, principalmente nas paredes. Você olha a caixa d'água, tira um pouquinho d'água, tá limpa. Mas você vai no fundo, tem que esfregar. Então o que acontece é o seguinte, todos nós somos caixa d'água. Todos nós temos uma parte limpa e uma parte suja. Como nós somos orgulhosos e egoístas, nós só queremos viver da parte limpa. E a gente só quer viver na parte limpa dos outros. Só que em um determinado momento, uma pessoa entra dentro da nossa caixa d'água, pisa no fundo e sai. Porque ninguém vive dentro da caixa d'água do outro. Mas pisa. Quando essa pessoa sai, o que acontece? Toda a sujeira que está aqui embaixo sobe. A caixa da mágoa, do orgulho, da tristeza, do egoísmo, e tudo isso. E aí a gente vai acusar aquela pessoa de ter sujado a nossa vida. Só que essa pessoa já seguiu o mundo. E a gente fica aqui nos torturando. A gente tem a oportunidade de encontrar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, que vai dizendo, seja indulgente, perdoai 70 vezes 7, amai os vossos inimigos, e a gente vai se limpando. O Divaldo Franco vai dizer o seguinte, se você não tiver Alzheimer, você nunca vai esquecer do que essa pessoa fez com você. Mas se você se limpou, isso não te tortura mais. O que é que isso quer dizer? No momento que a gente entende esse processo simples, para a gente se limpar, alguém precisa nos pisar. E aí é a dificuldade. Né? Tá no Evangelho assim, pouco importa saber o que você fez no passado. Se você está sofrendo, o mal você fez. Se você quer saber aonde você errou, veja onde você sofre. A pessoa vai dizer, não, nunca fiz isso. Não foi nessa vida, foi outra. Aí isso pode não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momento, do estado da alma.
somos nós que nos desconectamos de Deus. Ah, Deus me abandonou. É uma pessoa que está usando simplesmente a emoção diante da sua dor. Porque toda a nossa força para suportar vem de Deus. A gente passa, mas ainda tem aqui. Somente se retirar as ações, se deixar de preservar o vínculo consciente com Deus. Então, mais um chamado dos Espíritos para a gente. A nossa relação espiritual com Deus, com Jesus, com os Espíritos, tem que ser racional, tem que ser consciente. Mesmo assim, ele ainda permanecerá contigo. A bondade e o amor são as operadoras da nossa renovação, a fim de que em todos os momentos a nossa conduta reflita os verdadeiros ideais de evolução. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que às vezes uma dor profunda nos trouxe a doutrina espírita, que fez a gente entender o processo espírita, que fez a gente se entender diante desse processo, a gente olha para trás e agradece. Obrigado por ter passado por aquilo, já que aquilo me trouxe aqui. Sem dúvida, a presença de Deus nos proporcionará paz, aumentando as resistências para os embates dolorosos do cotidiano. Uma outra coisa interessante, que a prece nunca vai evitar o que a gente tem que passar. É uma ilusão acreditar que a prece vai evitar algo que eu tenho que passar. A prece vai me fortalecer, a prece vai me proteger. Agora, o que evita de eu passar são as minhas atitudes no bem. A gente chama de preces ativas. Você pode fazer uma oração todos os dias e todas as horas, se conectando com a espiritualidade. Mas se você não der um passo para o bem, a sua prece não vai ficar. Então, sem dúvida, a presença de Deus nos proporcionará paz, aumentando as resistências para os embates dolorosos do cotidiano. Então, a partir do momento que eu colocar na minha vida a necessidade de melhorar a minha vida, eu não me afasto mais do Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, eu não chegarei ao Pai. Então, essa base de eu começar a entender esse processo da vida, sem o Evangelho de Jesus, é uma ilusão. Como diz o Kardec, respeitamos todos os laboratórios espirituais. Mas se você escolher o Espiritismo, siga o Espiritismo. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos espíritas. E também com o encerramento, ele vai dizer para a gente: se os danos por ti sofridos nessa ou naquela situação calamitosa forem de tão grande porte que te inclines para qualquer providência positiva, esquece o mal e perdoa os agravos. Mesmo assim, recordando que em toda parte se cumprem espontaneamente os processos da justiça de Deus. Contribui com a tua parcela de amor para que o ódio desapareça e nunca retribuas o mal com o mal. Encerrando, diz o seguinte: senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas dessa selva de imperfeições que trazemos do passado. Senso crítico é para nós. Criticar. É a questão da trave e do cisco. Né? A gente vê o cisco no olho do outro e não enxerga a nossa trave. Então, o senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas dessa selva de imperfeições. Selva de imperfeições quer dizer o seguinte: nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Se a gente acha os outros difíceis, é só se afastar. Né? Agora, para conviver com a gente, aí a gente vai ver que é difícil. A saúde está em contato pleno com a consciência e a doença é a escravidão do ego. Evoluir é tomar consciência de si mesmo, da perfeição a qual nos destinamos. Assim será possível amar aos nossos próprios inimigos. Que a paz esteja com todos.